A simples mulher que cuidou do mendigo negro descobre que era o milionário disfarçado. Mariana era uma técnica de enfermagem de São Paulo, cheia de sonhos e coragem. Ela decidiu aceitar um trabalho inusitado em uma pequena cidade do interior, onde a vida desacelerava como se o tempo tivesse parado. Ao chegar, encontrou seu Antônio, um idoso rabugento que parecia carregar o peso do mundo em suas costas. O homem vivia mal-humorado, reclamando de tudo, do sol quente ao canto dos pássaros. No entanto, havia algo misterioso em seu olhar. Um brilho que disparava alarmes em Mariana. Afinal, quem era aquele homem que parecia mais uma sombra vaga do que um ser humano? Com o passar dos dias, Mariana começou a notar detalhes curiosos. Ele tinha uma coleção de relógios antigos, cada um mais precioso do que o outro. O jeito como ele falava sobre dinheiro, mesmo sem um tostão no bolso, chamava a atenção. A avó de Mariana, a carinhosa Maria das Graças, sempre dizia que a aparência podia enganar. E no fundo, Mariana sentia que seu Antônio escondia muito mais do que seu rabugento exterior deixava transparecer. Certa tarde, enquanto organizavam pedras de um antigo quebra-cabeça de madeira, seu Antônio largou uma frase que deixou Mariana em choque. Você sabe, Mariana, o Banco Central do Interior está nas minhas mãos. Ela quase deixou as peças caírem. Que banco? Esse pobre homem sabia mais sobre finanças do que muitos executivos engravatados. As horas se transformaram em dias e Mariana foi se aproximando, capturando fragmentos de uma história que parecia desvendá-lo. Seu Antônio não era apenas um idoso rabugento, mas um magnata disfarçado. Desejava mudar o destino da sua comunidade. A saúde de seu Antônio começou a piorar. Certa noite, enquanto a lua iluminava a pequena cidade, ele revelou a Mariana seus planos. Queria deixá-la como herdeira do banco. Um sonho que pulsava em seu coração. Ajudar pequenos agricultores e empreendedores locais a prosperar. Contudo, Mariana se sentiu como uma criança diante de um gigante. Ela, uma simples técnica de enfermagem, a nova líder de uma instituição. A dúvida a consumia, mas ao olhar para sua filha, Maria Antônia lembrou das lições de generosidade que lhe ensinara. Ela precisava lutar, não só por ela, mas por um legado que poderia transformar vidas. Aceitar o desafio significava também enfrentar executivos ambiciosos que viam a comunidade apenas como números em uma tabela. À medida que as dificuldades aumentavam, a morte de seu Antônio deixou um vazio imenso. Mariana ficou sozinha diante de uma montanha de responsabilidades. Como honrar a memória dele? Como se firmar como uma líder respeitada sem sucumbir à pressão de ambições que ameaçavam sua visão de um banco mais solidário? Os sussurros de desconfiança começaram a circular em torno dela. Mariana se debatia entre o desejo de fazer a diferença e as inseguranças que a assombravam. E enquanto o mundo, à sua volta, insistia em medir riqueza, elitice, ela se questionava: o que realmente importava? Seria capaz de mudar o banco e, por tabela, as vidas ao seu redor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Mariana se perdia em pensamentos, o som de um telefone tocando a trouxe de volta à realidade. Era tarde e o toque era insistente. Ao pegar o celular, seu coração disparou. Era uma chamada do advogado de seu Antônio. Um frio percorreu sua espinha. O que poderia ser tão urgente? Mariana, preciso que venha ao escritório o mais rápido possível, disse a voz tensa do advogado. Temos uma situação delicada. Ela não hesitou. Em poucos minutos, estava dirigindo pelas ruas da cidade, seu peito apertado, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ao entrar no escritório, foi recebida com olhares graves. O ambiente, normalmente tranquilo, exalava uma tensão que a fez sentir um nó na garganta. Mariana, sua presença aqui é essencial, começou o advogado. Sua voz estava cheia de energia contida. Você precisa saber que antes de falecer, seu Antônio fez algumas mudanças em seu testamento. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Infelizmente, isso envolveu informações que podem mudar tudo que você achava que sabia sobre ele. Mariana ficou paralisada. O que você está dizendo? O que acontece com o banco? A expressão do advogado contraiu. Seu Antônio não era apenas um magnata disfarçado. Ele fez um pacto muito sério com pessoas poderosas da cidade. O banco é uma fachada, uma armadilha, uma forma de manter controle sobre empreendimentos ilícitos que ele ajudou a estabelecer. E você, agora, se tornou parte disso. As palavras dele pairaram no ar como um eco pesadíssimo. Mariana mal pôde respirar. Seu Antônio, a figura quase mítica em sua vida, o homem que finalmente lhe confiaram um legado, agora se tornara um fantasma acorrentado a segredos obscuros. Eu não posso acreditar! Acertei minha vida com ele! Quais são as implicações disso? O desespero transpareceu em sua voz. Você precisa agir rápido. Ele designou você como a responsável por tudo. Assim, estão de olho em você. Eles sabem que você é a nova chefe e não tem boas intenções. Mariana, eles vão querer que você mantenha o controle. Se você não entrar no jogo, se não jogar segundo as regras, pode perder tudo. Ou pior, o coração de Mariana acelerou. A pressão estava aumentando. Como ela poderia honrar a memória de seu Antônio agora que sabia da verdade? As imagens de seu Antônio, o velho rabugento, tornaram-se confusas em sua mente. O homem bondoso que queria ajudar a comunidade havia estado envolvido em coisas tão sombrias? Diante dela, o advogado puxou uma pasta de documentos. Aqui estão os papéis que você precisa assinar. Não estou dizendo que você deva aceitar tudo, mas precisa entender que tem que agir agora. Mariana estava em choque. Uma tempestade se formava dentro dela. A ideia de se vingar, de ser uma heroína do bem, ou de ser apenas uma peão em um jogo cruel e perigoso? Enquanto seus pensamentos fervilhavam, a porta se abriu abruptamente e um grupo de homens desconhecidos entrou com uma confiança aterrorizante. Eram altos, de rosto fechado,
com um ar de quem estava acostumado a controlar situações. Mariana, temos um pequeno assunto de que conversar, disse um deles, seus olhos gélidos a observando. Ela compreendeu, naquele momento, que sua vida nunca mais seria a mesma. As luzes piscavam em sua mente e o peso da decisão a esmagava. Como poderia tirar seu legado da lama em que ele agora se tornara? Estaria pronta para a luta que, ao que tudo indicava, tinha apenas começado? O futuro parecia sombrio e incerto, mas uma coisa era certa: a batalha estava apenas começando. O grupo de homens a encarava impassíveis. Mariana sentiu o nó na garganta aumentar, como se algo estivesse prestes a estourar. O ar no escritório estava pesado, quase insuportável. Um deles se adiantou, o olhar frio e autoritário. Sabemos que você não está sozinha, Mariana. Você tem uma filha. E sabemos onde ela está. A voz profunda e ameaçadora ecoou nas paredes do escritório. Mariana gelou. O que ele queria dizer com isso? Seu coração disparou como se quisesse saltar do peito. Você não precisa fazer nada. Precipitado. Nós estamos aqui para ajudar, disse o homem, mas o jeito como falou não a convenceu. Ele continuou. Seu Antônio se envolveu em coisas sérias. E você agora faz parte disso. Acreditamos que você pode ser uma boa líder para o banco, desde que siga as instruções certas. Mariana olhou para o advogado, buscando ajuda, alguma orientação. Mas ele apenas balançou a cabeça, sem palavras. O desespero começou a se transformar em raiva. Não era justo. Ela não queria nada disso. Eu não irei fazer nada que envolva esse banco. Quero me afastar disso. O que brinquedo é esse? Mariana se viu gritando. A urgência crescia e ela percebeu que estava lutando por sua vida e pela segurança de sua filha. O que querem de mim? Os homens trocaram olhares cúmplices. O que estava acontecendo ali? O que mais seu Antônio escondera? Mariana sentiu que o mundo estava desmoronando, como se as paredes do escritório estivessem se fechando sobre ela. Um dos homens, o mais alto, inclinou-se para mais perto. Talvez você não tenha uma escolha, não é? A verdade é que seu Antônio deixou um legado obscuro. E se você não assumir o controle, tudo pode se tornar um pesadelo muito rapidamente. A tensão aumentou e, de repente, tudo aconteceu em um estalo. O advogado, que até então parecera uma figura neutra, ficou pálido e olhou para Mariana com um olhar de pânico. Não, não é isso que você pensa. Ele se virou para os homens. Ela não tem nada a ver com isso. Mariana ficou confusa, sem saber o que era. Mais assustador, os homens ou a reviravolta do advogado. Antes que pudesse digerir a cena, o telefone dela vibrou no bolso. Era uma mensagem. Seu coração disparou. A mensagem era de Maria Antônia. Mãe, estou com medo. Algumas pessoas estão me seguindo. Onde você está? O mundo parou. Mariana sentiu a adrenalina subir. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não da maneira que ela esperava. Através da geladeira da sala, pensou em seu futuro, seu legado, o banco, seu Antônio. Mas, acima de tudo, o bem-estar da filha. Ela não fará nada, certo, Mariana? O homem alto questionou, quase desdenhando. Fique longe da minha filha. Mariana gritou, a raiva agora pulsando nas veias.
Eu farei o que for preciso para protegê-la. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Os homens se entreolharam novamente. Mariana percebeu que a situação tinha escalado rápido demais. Nesse instante, um deles rapidamente tirou um celular do bolso e discou um número. Precisamos de reforços. Agora! O homem disse, com um olhar que penetrava na alma. Mariana mal teve tempo de processar. Os homens estavam ali para algo mais. Uma armadilha, um plano obscuro. A ligação terminou e, em um movimento rápido, o homem alto se virou de novo. Você só tem uma chance, Mariana. Junte-se a nós e você protegerá sua filha. Restaure o comércio, faça o que for necessário, ou não veja o que vai acontecer. As palavras dele ficaram ecoando na mente dela. Um sentimento profundo de desespero e impotência a invadiu. Como ela poderia escolher entre a segurança dela e da filha e um mundo que nem compreendia? O que exatamente significava juntar-se a eles? As luzes começaram a piscar. Um barulho alto, como se algo estivesse acontecendo lá fora. O que mais estava prestes a desabar em sua vida? Enquanto o medo consumia Mariana, a certeza de que tudo mudar estava se formando lentamente. Ela precisava decidir. E logo, quando Mariana ouviu as palavras do homem alto, houve um silêncio ensurdecedor. A tensão estava no ar, carregada de um significado assustador. Proteja sua filha, ecoava na sua cabeça como um mantra desesperador. O que eles queriam dela? Ela precisava de tempo para pensar, mas o tempo não estava ao seu lado. As luzes começaram a piscar novamente e Mariana percebeu que algo estava prestes a acontecer. O telefone vibrou em sua mão mais uma vez, mas antes que pudesse atender, um som estrondoso veio de fora. A porta do escritório se abriu com um estrondo e uma mulher entrou, ofegante, com uma expressão de pânico estampada no rosto. Era a assistente de seu Antônio, Clara, uma mulher discreta que raramente aparecia. Você precisa sair daqui. Agora, Clara disse, com o rosto pálido. Os homens na sala viraram-se para ela e a tensão se intensificou. Eles vêm em nossa direção. E antes que alguém pudesse perguntar quem, uma sucessão de tiros ecoou do lado de fora. Mariana sentiu seu coração parar. O caos explodiu. Desculpe, precisamos ir. Clara puxou Mariana pelo braço, forçando-a a se mover. Mas ela hesitou, mais preocupada com o que estava acontecendo com sua filha. O advogado gritou: chamem a segurança! Mas Mariana viu que ele estava sem ação. Ele estava ali, mas a expressão dele era de quem sabia que a situação tinha se tornado maior do que qualquer um deles. A mulher continue puxando Mariane. Eles não estão apenas atrás do banco. Eles têm planos para você e para sua filha. O pânico na voz dela ecoava na mente de Mariana como um alarme. As palavras de Clara pareciam uma verdade palpável. Mariana olhou para os homens. O que vocês querem de mim? A raiva pulsava. O que mais seu Antônio escondeu? Ele estava misturado em alguma coisa errada. Mas e quanto a tudo isso? O que é esse ataque? O homem alto sorriu, mas sua expressão não era de alegria, e sim de controle. Talvez você não devesse saber, mas sua vida, Mariana, é um risco. Seu Antônio jogou esse jogo perigoso e mandou você para ser a peça-chave. Agora você tem que decidir: lutar ou fugir. Um barulho intenso de vidro quebrando trouxe a atenção de todos os presentes ao escritório. E em uma fração de segundo, a porta se abriu novamente. Mas desta vez, 4 homens armados entraram, seus rostos encobertos.
O horror tomou conta do ambiente. É hora de limpar a sujeira, Mariana. Um deles gritou. E mais tiros ecoaram. A sala parecia ter suas paredes encolhendo. Clara empurrou Mariana na direção da saída, enquanto os homens lutavam entre si e os novos intrusos. Ela conseguiu correr, mas antes que pudesse atingir a porta, um dos homens encapuzados a agarrou pelo braço, puxando-a para trás. O advogado gritou: Mariana, fuja! Deixe isso para nós! Mas Mariana não estava pronta para deixar tudo. Nem sua vida, nem seu futuro. A adrenalina estava à flor da pele. Quando um tiro disparou novamente, Mariana viu tudo em câmera lenta. Um homem coberto de preto se virou. E era seu Antônio. Não! Isso não poderia ser. Mariana queria gritar, mas a visão era tão confusa. Ele não podia estar ali, não mesmo. Então, as peças começaram a se encaixar, mas a verdade era insuportável. Ele tinha um funcionário ou um cúmplice. Ele nunca havia saído do banco, ou talvez estivesse vivo. E quando ela preparou-se para correr, seu Antônio a parou com um olhar. Mariana, minha filha. Sua voz ecoava como um grito, mas era carregada de algo que Mariana não podia decifrar. Esperança ou desespero? A porta se fechou atrás dele enquanto todos lutavam. O que realmente estava acontecendo? O que mais estava escondido? O futuro de sua filha, de seu legado, dependendo desta luta. Mariana não sabia como poderia sair disso. E, mais importante, agora ela tinha que decidir entre confiar nele ou ficar com medo. Fúria e confusão se misturam em seu coração. O que mais eles esconderam? Ela olhou para Clara, que estava ao seu lado, com a mente a 1000 por hora. Temos que ir, Clara sussurrou, e Mariana percebeu que não tinha escolha. O que viria a seguir poderia mergulhá-las em um mundo que era um verdadeiro pesadelo. E tudo dependia de quem ela escolheria confiar. A tensão estava insuportável. Mariana mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A presença de seu Antônio no meio daquela confusão fez seu coração disparar. Ele estava ali, mas como? O caos ao redor parecia intensificar tudo, e os tiros ecoavam como um lamento, misturando seus pensamentos. Clara arrastou Mariana, mas a imagem do homem que ela achava que conhecia a prendia ali. Precisamos sair agora! Clara repetiu, puxando-a, mas Mariana não podia. As perguntas a consumiam. Por que seu Antônio estava ali? O que ele realmente significava para todos aqueles homens? Ele estava morto! A ideia a atormentava. Mariana! O homem alto chamou de volta, mas ela se virou. Ainda perdida em seus próprios pensamentos, a cena se desenrolava em uma velocidade aterradora. Os gritos, os tiros, a adrenalina, tudo fazia parecer que estavam vivendo em um filme de ação. Mas a realidade era muito mais sombria. Ele está vivo! Gritou Mariana, voltando a atenção para o homem que um dia fora seu mentor, seu amigo. Você nunca esteve aqui, esteve? Uma explosão de risadas ecoou pelo escritório. Os homens encapuzados pareciam achar graça da situação. Você é mais ingênua do que pensava, disse um deles, tirando a máscara. Era Robson, um dos executivos que trabalhava no banco antes de seu Antônio assumir. Você realmente não sabe? Ele se aproximou, e o olhar gélido não mostrava arrependimento.
Ele fez tudo isso por você. A confusão tomou conta dela. Fez o quê? Mariana, todo esse tempo, seu Antônio estava jogando um jogo perigoso. E agora, você é a nova peça desse tabuleiro, disse Clara com a voz trêmula. Ele usou você para continuar na jogada. As palavras da assistente a golpearam como um punho no estômago. Aos poucos, tudo começou a ficar mais claro. Mas a revelação era doída. Seu Antônio não era apenas um mentor. Ele era o maestro de uma orquestra de mentiras. Ele te manipulou, Mariana. O banco, a sua confiança, era tudo parte do plano dele para ficar como controle. As palavras de Clara ecoavam e a sensação de traição invadiu seu coração como fogo. De repente, as luzes apagaram e um novo caos irrompeu. Os homens gritaram e uma voz conhecida ressoou no escuro. Era Maria Antônia, a voz dela doce e inocente em meio a tanto terror. Mãe! Ela estava ali. Mariana sentiu um frio na espinha. Maria! Gritou. Mas o eco da sua própria voz a fez tremer. A jovem apareceu na porta, com medo estampado no rosto. Eles estavam atrás de mim, disse, ofegante. Eu só queria encontrar você. Os olhares ameaçadores viraram-se para Maria com um desdém. Não! Mariana gritou. Fique longe dela! O desespero tomou conta de seu corpo. O que você fez, seu Antônio? A expressão dele mudara. Antes, uma máscara de desprezo. Agora, um misto de raiva e sofrimento. Eu fiz o que precisava ser feito. Mariana! Você não entende. Isso era para o bem dela. A desconexão entre o que ele dizia e o que realmente estava acontecendo era palpável. O que você quer dizer com isso? Mariana se descontrolou. Seus olhos fixos nele. O que mais você tem a esconder? O que mais você fez? O ambiente presente estava se desmoronando e novas perguntas surgiam das sombras mais profundas. Tudo! Ele gritou com ferocidade. Tudo pelo que eu fiz estava para protegê-la. Se você não assumir, Maria será pega no fogo cruzado. Um silêncio mortal tomou conta do escritório. Mariana olhou para Maria, refletindo sobre todas as decisões que tinha tomado. Todas as traições que se desenrolavam ali. O peso da verdade começou a afundá-la, fazendo seu estômago girar. Como poderia confiar em alguém que mentiu sobre tudo? Como poderia proteger sua filha agora que estava cercada por mentiras? As portas começaram a balançar com força e os homens à sua volta estavam nervosos. Eles estão aqui! Um deles gritou, frustração em seus olhos. O tempo está acabando! Mariana estava entre a espada e a parede. O que de fato seu Antônio havia planejado. Uma verdadeira traição. Um plano vindouro que misturava amor, dor e algo muito mais profundo. Todo o seu ser estava dividido entre manter-se ao lado dele ou lutar contra a verdade. Você escolhe, Mariana. Ele gritava, os olhos ardendo. O legado de seu pai ou a vida de sua filha? O tempo parecia parar. Mariana sabia que uma decisão tinha que ser tomada. A vida delas estava em jogo e tudo poderia mudar em um segundo. Eu preciso saber a verdade, pensou. E eu terei que decidir qual preço a pagar. A tensão no ar era quase palpável. E assim, na borda do desespero, ela se viu diante do abismo, prestes a saltar. Mas a questão era, até onde iria para proteger aqueles que amava? A noite ainda guardava muitos segredos, e Mariana tinha certeza de que a próxima revelação a deixaria sem fôlego. Mariana estava paralisada entre a espada e a parede. As palavras de seu Antônio ecoavam em sua mente como um alerta. O legado de seu pai ou a vida de sua filha.
O que fazer? O tempo passou rápido e o medo se transformou em desespero. Maria Antônia, sua garota, estava ali, no meio daquela confusão. Por um momento, tudo parecia surreal. O escritório, antes o espaço de trabalho, agora era um campo de batalha. Os gritos, os tiros, a voz de seu Antônio, tudo se misturava numa cacofonia de emoções. Mãe! A voz de Maria Antônia cortou o ar, fazendo o coração de Mariana acelerar. O instinto de proteção a impulsionou para frente. Fique perto de mim, gritou. Mas foi aí que tudo mudou. Um tiro disparado à sua direita. O estrondo era ensurdecedor. Mariana virou-se abruptamente. Na penumbra, ela viu um homem caindo. Eram os encapuzados. E assim que o impacto ecoou, outra figura apareceu por trás dele. Um rosto que ela conhecia bem. Robson, o executivo, estava ali com um sorriso de triunfo. Eu sempre soube que você era fraca, Mariana, disse ele, a voz carregada de desprezo. Mas o que Mariana não esperava era o que vinha a seguir. Robson deu um passo à frente e com ele, algo impressionante. O chão tremeu. Então um grande buraco se abriu sob seus pés. E Mariana sentiu a terra se desmoronando. Um lado da sala desabou e a queda foi vertiginosa. Sem pensar, ela agarrou Maria Antônia e puxou-a para trás. Mas uma força invisível parecia atraí-las para o abismo. Foi tudo tão rápido. O pânico tomou conta e os homens, antes firmes e ameaçadores, pareciam se dispersar, correndo para evitar a queda. Mas Mariana não tinha tempo. O desespero a dominava. Ela precisava manter a filha a salvo. Um grito de dor ressoou em meio ao caos, e Mariana viu seu Antônio ser empurrado para a borda, perdido entre os escombros. Seu Antônio! Ela gritou, mas sua voz mal saía. A cena diante dela desmoronava, e a revelação eclodiu como um relâmpago em sua mente. Por que ele não estava fugindo? Ele estava rindo! Sim, era isso mesmo. Um sorriso enigmático, cheio de cinismo. Mari, confie em mim. Você não sabe o que eu realmente fiz. As palavras dele eram como um eco distante, quase familiares, mas também estranhas. Ele havia se colocado em perigo? E por quê? No mesmo instante, o escritório desmoronou, mas a luz ofuscante de um fogo começou a refletir nos olhos de Mariana. Ela olhou para Maria Antônia, que, embora assustada, estava mais alerta do que nunca. Juntas, elas se afastaram, sentindo a pressão de tudo desmoronando ao redor. Mas não era só o escritório que estava queimando. As memórias de Mariana, as mentiras, as verdades, tudo estava se incendiando diante dela. O que significa proteger alguém quando a base em que você se apoiava já não existia? O que restava? Saia daqui! Ambos precisam ir! Agora! Clara estava ao lado delas, tentando arrastá-las através da confusão. Mas Mariana estava atordoada, o olhar fixo em seu Antônio, que entre risadas sussurradas revelava uma nova face. Um lado dela nunca imaginou que poderia existir. Ele sorriu amplamente, a luz do fogo refletindo um brilho que parecia o de um predador. Os homens continuavam a trocar tiros, mas a visão da sala desmoronando e dos rostos de confiança se transformando em terror era ensurdecedora. Em um ímpeto de desespero, Mariana decidiu. Eu não quero mais isso! Gritou para o mundo. Eu não vou deixar que isso destrua nós! Então tudo mudou. E antes que pudesse processar, uma explosão repentina aconteceu, levando tudo a voar pelo ar. Um grito ecoou enquanto as paredes ao redor colapsavam. No meio da confusão, uma sombra se projetou atrás dela. Um novo personagem surgiu.
Um homem com um terno bem ajustado, máscara de chumbo e olhos penetrantes. Ele sorriu. Mas havia algo de maligno naquelas sobrancelhas arqueadas. Chegou a hora de revelar os segredos que todos guardam. Ele sibilou, erguendo um pequeno dispositivo que emitia uma luz vermelha. E nesse momento, Mariana sentiu como se o chão tivesse realmente desaparecido sob seus pés. O que mais estava escondido ali? O que mais eles queriam? O caos continue. A escuridão começou a envolver suas percepções, e o risco estava prestes a se tornar muito mais real. O que deveria ser um momento de proteção agora se tornava um pesadelo. Tudo o que ela acreditara estava prestes a ser jogado na fumaça daquele dia terrível. E antes que pudesse gritar, a captura esperava. Mariana sabia que agora era tudo ou nada. O que viria a seguir? As luzes começaram a piscar e o ambiente dentro do escritório tornou-se uma selva de caos e desespero. Mariana sentiu seu corpo tremendo, o medo a engolindo, enquanto o homem de terno e máscara se aproximava. Ele levantou o dispositivo e a luz vermelha brilhante pulsava como um coração em plena agonia. Era agora ou nunca. Vá! Gritou Clara, puxando Mariana e Maria Antônia para o lado. Os gritos se intensificaram. Um dos homens armados estava caindo. Outro lutando contra um encapuzado. A fumaça invadia o ar. O cheiro de pólvora e desespero era nauseante. Mariana olhou para seu Antônio, que estava cercado. "Saiam daqui!" ele gritou. Mas o olhar arrepiante dele a prendia. "Por quê? Você fez isso?" A voz dela pareceu cortar através do tumulto. Ele balançou a cabeça, como se estivesse se debatendo com a própria realidade. "Eu fiz o que precisava, Mariana." O olhar de Robson, agora mais próximo, tornava tudo ainda mais confuso. Ele não era só um executivo ambicioso. Ele estava realmente ali, e as peças estavam começando a se encaixar de uma maneira que Mariana nunca poderia imaginar. "Você não sabe quem eu realmente sou, não é?" Robson riu com desprezo. "Seu Antônio estava certo sobre você. Sempre apressada, não se dando conta de que todos nós estávamos jogando um jogo terrível." Ele olhou de lado para o dispositivo. "E agora, você pode ser a única que pode salvar a todos nós." Mariana estava no limite. Uma porção de adrenalina a fazia eternamente alerta. Mas as palavras de Robson apearam fogo à sua raiva. "Salvar quem? Você? Ou talvez seu Antônio, que agora está cercado por seus próprios demônios?" E então a reviravolta aconteceu. Clara, que parecia ser a mais leal de todas ali, a mulher que a apoiara, virou-se. A máscara que usava então caiu e um sorriso traiçoeiro atravessou seu rosto. "Você nunca percebeu, Mariana? Eu sou sua verdadeira inimiga." Tudo isso foi um plano meu. O coração de Mariana parou. "Como assim?" As imagens de Clara a ajudando, dançando entre o plano obscuro e o amor de mãe, desmoronaram. Você estava apenas esperando para me derrubar." A dor misturava-se com a incredulidade. "Sim, Mariana, todos nós trabalhamos para isso," Robson disse, divertido. "Você é a peça central desse jogo e agora você está prestes a decidir o nosso destino. Seu pai, seu Antônio, fez parte de um esquema que ia além de que você imaginava. Muita gente poderosa está observando." No instante em que as palavras dele penetraram, uma explosão ocorreu. O teto começou a desmoronar, as paredes se tremeram. Clara riu.
E sua risada ecoou com uma frieza gelada que fez o sangue de Mariana ferver. Agora, Mariana, você é a chave. Ou você e sua filha se juntam a nós, ou vai perder tudo. A confusão se instalou. O que mais estava envolvido? O que mais Mariana não sabia sobre seu Antônio e agora sobre Clara? O que estava prestes a acontecer? A sala estava cheia de fumaça, gritos ecoando, mas uma adrenalina feroz pulsava em suas veias. Ela precisava pensar. A vida de Maria Antônia estava em jogo e algum plano maligno estava prestes a ser revelado. Os homens armados estavam lutando entre si, cada vez mais descontrolados. Uma segunda explosão e o chão começou a ceder. É agora ou nunca. Mariana agarrou a mão da filha, sentindo o pulso dela, e decidiu lutar. Não vou deixar que eles nos levem. Mas Clara sorriu de uma maneira que gelou seu coração. Você não tem escolha, Mariana. A verdade está prestes a te alcançar. Então, a porta arrebentou e outra figura familiar apareceu. Era o advogado, com uma expressão de alerta. O que está acontecendo aqui? Mas antes que pudesse completar a frase, as luzes se apagaram de vez. Mariana sentiu o chão desmoronando. Todas as paredes do que ela acreditava serem fortes estavam ruindo. Mas antes que pudesse se perder na escuridão, uma voz conhecida ressoou. Estamos todos juntos nessa, Mariana. O que realmente estava acontecendo? Cada palavra parecia trazer um novo nível de destruição. E então, tudo se transformou em um turbilhão de incertezas. Ela sabia que, independentemente do que estava prestes a acontecer, nada seria como antes. O legado, os segredos, as traições, tudo isso agora calcavam a nova direção que sua vida recém-desbravada estava prestes a tomar. E enquanto o abismo se aproximava, Mariana sentiu que a verdadeira batalha havia apenas começado. A escuridão parecia engolir o escritório. Mariana respirava com dificuldade, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. A fumaça começava a queimar seus olhos, e o calor do fogo ao fundo se tornava quase insuportável. Maria Antônia estava a seu lado, com um olhar de medo estampado no rosto. E isso apenas aumentava a tempestade de emoções na mente de Mariana. O caos nunca parecia tão próximo. Precisamos sair, Clara gritou, puxando-a, mas as palavras do homem de terno e máscara ainda ressoavam. A verdade está prestes a te alcançar. Então tudo aconteceu em um segundo. A porta se abriu violentamente e um grupo de homens armados entrou, virando a cena de horror em uma luta desesperada por sobrevivência. Um deles, com uma tatuagem no braço, apontou a arma para o centro da sala. Vocês vão se render! O coração de Mariana disparou. A sala, que antes era um campo de negócios, agora se transformara em um campo de batalha. Você não vai levar minha filha! Mariana gritou, sacudindo a mão de Maria Antônia, enquanto tentava manter seu corpo à frente, como um escudo. Mas quando um disparo ecoou, a realidade se desfez. Clara se jogou na frente delas e o tempo pareceu parar. Um grito agudo cortou o ar. Mariana congelou. Clara caiu. E a expressão de dor em seu rosto era insuportável. O mundo à sua volta desmoronou em um silêncio mortal. Clara! O grito de Mariana soou como um lamento. A mulher que havia apoiado, uma aliada que se tornara, agora estava estendida no chão, com movimentos fracos. Os homens armados hesitaram. A tensão tomava conta. Ela era uma traidora! Disse um deles, mas a frieza em sua voz não a abalou. O pânico tomou o lugar da raiva. Mariana se sentiu enjoada. É mentira! Ela gritou, mas sua voz estava carregada de desespero. Uma revelação se formava lentamente em sua mente. O que realmente Clara havia escondido?
O que mais existia sob a superfície? Então, a luz do dispositivo nas mãos do homem de terno piscou e explodiu em uma cortina de fumaça. Ele gritou: "Acho que foi tempo demais." Enquanto todos estavam distraídos, Mariana agarrou a mão da filha. "Corram!" As duas correram em direção à saída. Mas Mariana, com o coração pulsando, não podia deixar de olhar para trás. Uma decisão tinha que ser feita: deixar Clara ou tentar salvá-la. O rosto da mulher a assombrava. As lembranças de seus sorrisos, das conversas, do apoio, tudo ia se desmoronando. E neste momento, uma porta se abriu, revelando uma figura familiar. Era seu Antônio, mas não como ela esperava. Ele estava ali, ferido, mas com um olhar intenso. "Mariana!" ele gritou, e sua voz tinha um tom de urgência. "Você precisa ouvir-se, não?" Um novo arrepio percorreu a espinha de Mariana. "O que você fez, Antônio? O que está acontecendo?" "Eu fiz o que pude para protegê-la, mas nós não temos tempo." Ele mostrou a mão, onde segurava um dispositivo idêntico ao do homem mascarado. "Isso é maior do que você imagina. Você está em jogo, Mariana. Todos nós estamos." Só então Mariana entendeu. A traição não vinha apenas de Clara. "Você sempre soube, não é?" As palavras escaparam, quase um sussurro. Bate então! O chão tremeu. A estrutura do escritório começou a ceder. As paredes ruíam, e um novo grupo de homens, também armados, entrou pela porta que estava se fechando. E entre eles, uma mulher apareceu. Era Maria Clara. "Não, não poderia ser. Você pensou que poderia escapar?" Ela disse com um sorriso que fazia o coração de Mariana parar. "Afinal, tudo isso era parte do plano. E você, Mariana, sempre foi o eixo." Mariana mal respirava. A revelação a atingiu como um soco no estômago. "Você estava por trás de tudo isso, desde o início. E agora," Maria Clara continuou, "você terá que decidir: unir-se ou se colocar entre nós. E a vida de sua filha está em jogo." A sala desmoronando. Os rostos conhecidos. Segredos surgindo. O que mais ainda estava escondido naquela teia de mentiras? O futuro de Mariana estava em um abismo. E as respostas que tanto buscou pareciam ainda mais distantes. O que realmente significava proteger aqueles que amava? E até onde ela iria para salvar Maria Antônia? A batalha apenas começou, e Mariana estava prestes a ser confrontada com a verdade que mudaria tudo. As palavras de Maria Clara reverberavam na mente de Mariana como uma explosão. Você sempre foi o eixo. O mundo ao redor estava desmoronando, mas a cruel realidade das revelações a envolvia como uma névoa pesada. Enquanto os outros homens trocavam olhares nervosos, a tensão era palpável, como um jogo de cartas em que todos tinham algo a perder. Mariana sentiu o coração acelerar, as batidas ressoando em seu peito, a adrenalina jorrando por suas veias. O que significava tudo isso? O que você quer dizer? Mariana gritou. Seu tom quase um sussurro. Maria Clara avançou um passo. A confiança dela incomodava. Você pode escolher ficar ao nosso lado ou ser a única a perder tudo. O legado que seu Antônio deixou, a força que você pode carregar. Outra chance como essa não vai aparecer. Ela disse e então riu, uma risada que parecia tão estridente quanto ecos de vidro quebrando. Você estava tão cega que não percebeu que muitos jogam o mesmo jogo. Uma explosão aconteceu ao fundo. E a sala tremeu. Os gritos misturavam-se a sons de coisas caindo. O escritório, antes um símbolo de ambição e força,
Agora era um campo de batalha, um labirinto de traições. Mariana agarrou Maria Antônia, puxando-a para mais perto. Os olhos da filha refletiam terror e confusão. Precisamos sair. Agora! A voz de seu Antônio cortou a tensão. Ele estava ali, uma sombra da figura que ela admirava. Mas o medo de não saber em quem confiar era, literalmente, uma linha fina entre a liberdade e a morte. Outro disparo ecoou. Desta vez, Mariana olhou para Clara. Seus olhos eram gelados. Você enganou a todos nós? A incredulidade a fazia tremer. Uma lição de confiança, feita em pedaços, estava diante dela. As pessoas que ela achou que eram suas aliadas agora se convertiam em revelações chocantes. Não se trata apenas de enganar, Clara retrucou, mas a raiva na voz dela era misturada com algo mais profundo. É sobre o que nós realmente fazemos com o poder. E sobre você, Mariana, pegando seu lugar ao nosso lado. Eu não quero nada disso! Ela gritou. Do fundo, rabugento e instável, um rugido ameaçador ecoou. O homem em terno preto aproximou-se ainda mais. E o olhar dele estava frio. Tem razão em não querer. O que vem a seguir pode ser muito mais implicante. Basta! Seu Antônio gritou, e a sala ficou em silêncio. Chegou a hora de você fazer uma escolha, Mariana. A história na qual você cresceu não é a única coisa que importa. O seu verdadeiro legado é muito mais sombrio e complexo. Todo mundo parou. As palavras flutuavam na atmosfera carregada. Então, Mariana olhou para os rostos, buscando uma resposta, alguma pista. O que seu Antônio havia feito? Algo ali se profundamente mais constante, e a verdade ainda não havia sido revelada. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, um estalo ecoou pela sala, e o som cruel e repetido fez sua pele arrepiar. E foi então que tudo mudou. A porta que antes estava aberta para a saída, agora foi fechada em uma explosão. Barulhos pesados de botas entrando e gestos impiedosos de mascarados entraram na sala, cercando-os como predadores prontos para atacar. A figura líder deles apontou na direção de Mariana, um brilho desconhecido nos olhos. Você é a chave. É você quem precisamos. A voz soou quase insidiosa. Precisam de mim? Por quê? O nó na garganta de Mariana crescia. O homem deu um passo à frente, revelando algo que sentiu como um choque elétrico. Seu Antônio não é quem você pensa que é. Ele é o verdadeiro controlador das operações. E você é a única capaz de levar adiante tudo isso. As palavras dele a atingiram como uma ferroada. Ele fez um pacto com a ordem. Um silêncio profundo se instalou. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés, tudo girando ao redor. Ele havia feito um pacto com que ordem? A verdade antes conhecida agora se despedaçava, revelando faces que ela nunca imaginou. Seu Antônio fez você acreditar que estava conquistando algo de valor. Mas, na verdade, você é a peça final que precisava para que tudo acontecesse como planejado. A intensidade do olhar do homem a atravessou. Mariana prendeu a respiração. A realidade se expandia. Cada pilar de sua única história desmoronava, criando um abismo em sua mente. E as palavras cortaram como uma faca. Você tá mentindo! As lágrimas ameaçavam, mas a bravura se impôs. Entretanto, sem tempo para pensar, ela pegou a mão de Maria Antônia e gritou: "Vamos!" Mas antes que pudessem correr, o espaço pareceu se fechar. Outro disparo atingiu a porta e a fumaça começou a envolver tudo. Atrás delas, um grande homem surgiu, parecendo um sentinela.
Você não pode fugir! A voz ressoou na sala como um trovão. Mariana sentiu uma força fria. Ela tinha que escolher o que viria a seguir. A verdade estava mais próxima, mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. As paredes estremeciam, mas ao olhar para Maria Antônia, a esperança surgia como uma pequena luz no horizonte. Agora, tudo estava prestes a acontecer. A sala estava um caos total. O ar estava carregado de fumaça e gritos ecoavam como um eco instante. Mariana agarrou a mão da filha, o coração acelerado. O que estava acontecendo? Aquilo tudo era um pesadelo, mas ela precisava ter um plano. Maria, segure firme! Gritou, puxando a filha para mais perto. Seu Antônio estava cercado, mas ela não podia desistir. Precisamos sair! Agora! Mas a voz de Maria Clara ressoou no ar como um corte profundo. Você é a única que pode decidir. Decidir o quê? O que você quer de mim? Mariana perguntou, tentando manter a calma. As paredes estavam desmoronando ao redor e o chão parecia tremer sob seus pés. A verdade estava cada vez mais próxima. Mas o que era real? Seu Antônio desviou o olhar, a preocupação estampada em seu rosto. Você precisa entender, Mariana, ele gritou. Mas antes que pudesse continuar, um homem alto e de terno negou com a cabeça. Não há mais tempo para palavras, Antônio. O tempo é agora. Mariana, escolha seu lado. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Enquanto os homens armados se preparavam para atacar, Mariana teve uma visão clara. Todo aquele jogo de poder, as traições, tudo isso a levou até ali. Um fluxo de adrenalina a atravessou. Eu não sou uma peça de jogo. Ela gritou, se colocando à frente de Maria Antônia. Não vou deixar que vocês machuquem minha filha. Uma explosão de energia se espalhou pela sala e as luzes começaram a piscar. A fumaça se tornava mais densa, mas mesmo assim, algo dentro dela acendeu. Vamos fazer isso do nosso jeito, gritou, chamando a atenção de todos. Ela precisava confundir os homens ao redor. Precisava que eles pensassem antes de agir. Antônio, você está comigo? Disse Mariana, e viu um lampejo de esperança nos olhos dele. Ele assentiu, e por um momento, os velhos laços pareciam se reforçar. Sim, vamos juntos, para a frente. Num movimento rápido, os dois se dirigiram em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, o homem de terno avançou. Vocês não vão a lugar algum. Ele avançou, mas Mariana se virou e, numa fração de segundo, agarrou um dos objetos próximos. Uma caneta de aparência inofensiva, mas com o peso certo nas mãos. O legado de seu Antônio não é apenas dele. É nosso, gritou. E antes que qualquer um pudesse reagir, Mariana lançou a caneta com força. O objeto atingiu o chão, provocando um efeito dominó de destruição. O impacto reverberou nas paredes e uma parte do teto desabou sobre os homens armados. Mariana e Maria Antônia correram, o medo se transformando em um impulso poderoso. Ela puxou a filha e o eco da confusão ficou para trás. O ar era fresco do lado de fora, mas o desafio não havia acabado. Estamos longe do perigo? Perguntou Maria, ofegante. Não, ainda, mas vamos lutar até o fim. Mariana respondeu com determinação. A luz da esperança piscava à frente, e enquanto corriam por um caminho onde nunca imaginariam, uma coisa passou pela mente de Mariana. A luta ainda não estava terminada. O que realmente era o legado deixado por seu Antônio? As respostas ainda estavam à espreita, mas ela não iria parar até descobri-las. Conforme cruzavam o limite da cidade, Mariana sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que estava preparado para ela? Com coragem, determinou-se a enfrentar o que estivesse à frente, para enfrentar o desconhecido. E assim tudo começou. Mas qual seria o preço?
A queda da cortina do legado apenas começaria a ser revelada. Você precisa se inscrever agora! Não perca os próximos capítulos. Este é o momento para demonstrar seu apoio, esmagar o botão de like agora, alimentando o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos explorar o que o futuro reserva.